Olá a todos, sejam bem-vindos a essa primeira lecture sobre as equações de queda de tensão. A ideia é gravar esses vídeos em português e inglês, porém, enquanto não é possível fazer isso, quem consegue ler inglês, mas não entende português, pode acompanhar pelo que está escrito, né, no slide. Então, tá tudo em inglês aí, mas quem consegue ler consegue acompanhar sem nenhum problema. Bom, vamos falar então sobre o que é queda de tensão. Queda de tensão é definida pela própria EC, nenhum transformador, uma diferença aritmética entre o que a gente chama de tensão sem carga, vazio, de enrolamento, e a tensão que é desenvolvida nos terminais de uma carga especificada. Quanto mais próxima de zero, melhor essa regulação. Tá? É definição bem simples, muito simples. Os parâmetros do circuito equivalente para que a gente possa fazer esse desenvolvimento e chegar nessas equações, ele é feito usando o circuito equivalente. Tá? A gente precisa desse modelo para fazer isso, para que nós possamos deduzir as equações e que esse modelo represente uma realidade aproximada do que a gente tem no transformador em si. Então, no transformador, o circuito equivalente é representado por uma impedância série. E é por onde essa queda de tensão vai acontecer, onde ela vai se desenvolver. Tá? A impedância série, ela geralmente é identificada como sendo a impedância de curto-circuito. Então, ela é um dos testes de rotina dos transformadores, definidos nas normas internacionais e nacionais. No caso do Brasil, é 5356. E onde você consegue tirar essas informações. A impedância equivalente ela é representada por uma parte resistiva, devido ao que a gente chama de perdas em carga, tudo que está relacionado às perdas em carga do transformador. Então aí entram perdas ômicas e perdas adicionais, e também por uma parte reativa, que é devidamente por conta da reatância de dispersão, do fluxo de dispersão aí do transformador, do próprio fluxo magnético, e também ela é função da geometria dos enrolamentos. Tá? Então a gente tem essa impedância série, representada de forma fasorial. Ela é a soma de uma parte resistiva, mais uma parte imaginária aí, com o que a gente chama de reatância, e essa representação de uma forma retangular de um número complexo. Tá? Teoria de circuitos, esse J é a raiz de menos 1. Okay? Bom, a impedância, se a gente considerar colocar ela numa base, e no sistema de potência a gente trabalha muito com valores percentuais, inclusive na maioria dos casos o fabricante vai fornecer esse valor com valores percentuais. Então é interessante a gente fazer essa abordagem também, considerando aí a tensão nominal e a potência nominal do transformador, a gente consegue fazer esse paralelo aí e colocar a impedância percentual do transformador aqui. Okay? Bom, como que a gente vai descrever essa carga para poder fazer essas equações da queda de tensão? Como que a gente descreve essa carga então? Bom, a gente descreve essa carga de uma maneira muito similar ao que a gente acabou de ver para descrever a própria impedância do transformador. O que acontece aqui é que a gente vai expressar a potência da carga como duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é o que a gente chama de parte ativa da potência. O pessoal sempre fala de potência ativa, que são os famosos watts da potência, e a parte reativa, que é a componente imaginária, que o pessoal costuma chamar de VAR, certo? Então, isso são o VAR, KVAR, o pessoal chama muito de reativo. Essa é a parte da potência imaginária que a gente considera para poder fazer a descrição da carga. Se o fator de potência, o ângulo do fator de potência for θ, e esse ângulo é muito importante, ele vai aparecer aí em várias abordagens nossas, inclusive na próxima que já vem por aí para falar sobre aplicações dessas equações, a gente consegue reescrever a equação que a gente acabou de ver em cima, como sendo essa raiz basicamente o módulo da raiz dos quadrados das potências ativas e reativas. Tá? E usando as notações de Euler, a gente consegue aqui decompor o número complexo P mais JQ como sendo o cosseno de θ e o J sendo θ. Lembrando que esse ângulo θ nada mais é do que a tangente inversa do Q pelo P. Tá? É assim que a gente encontra θ, e vocês vão ver também que na verdade esse ângulo θ é exatamente o ângulo que é o ângulo da impedância dessa carga. Tá? Então ela está bem relacionada.
Se a gente denota ZL como a impedância da carga e VL é a tensão que está nos terminais dessa carga, então ZL pode ser reescrito dessa forma aqui. Tá? A tensão que está, a impedância que está aqui nessa carga, na verdade ela é um VL quadrado por S, a tensão que está aqui nesses terminais, né, dividido por S, com cosseno de θ mais J seno θ. Né? Então, se a gente for olhar para isso aqui, essa impedância ela é um módulo, que é isso aqui que a gente está enxergando aqui, tá? E o ângulo θ, tá? Que é esse ângulo de cá. Então percebe que o ângulo θ, que é o mesmo ângulo do fator de potência, do cosseno de θ, que é o mesmo ângulo da carga, o mesmo ângulo que está aqui fazendo a descrição da carga. Tá? Esse ângulo é muito importante, a gente vai fazer abordagens posteriores com ele, então é importante que ele fique aí bem guardado de uma forma bastante importante. Bom, falando da descrição da carga, quando nós estamos sem carga nenhuma, o transformador não tem uma queda de tensão, né? A regulação dele é nula, ou seja, né, nesse ponto a gente consegue ter a tensão basicamente nos terminais de uma carga que tem uma impedância tendendo ao infinito, né, com a mesma tensão, né, no que a gente tem nos terminais do transformador. Quando uma carga é conectada nos terminais, então a tensão que ela é entregue para essa carga ela não é mais VT, mas é uma nova tensão que eu estou chamando aqui de VL. Quando você faz o princípio de divisão de resistores, aí, né, faz o princípio de divisão de tensão, VT e VL elas ficam relacionadas por esse princípio de impedância, né, por essa razão de impedância. E usando essas definições que a gente acabou de ver, né, das diferenças entre essas duas tensões, a gente consegue escrever isso dessa forma. A gente acabou de deduzir uma equação que trata VL e VT como uma razão de impedâncias, é o que a gente precisa para descrever as nossas cargas, e a gente consegue descrever tanto a queda de tensão percentual em função disso. Então a gente consegue reescrever isso dessa forma, né? Como VL que multiplica 1 menos o módulo dessa diferença. Né? Aqui tem uma manipulação matemática, uma manipulação algébrica, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas passo a passo aqui ele ficou um pouquinho escondido, tá? Mas não é nada demais não. Bom, a expressão, tá? Ela pode ser simplificada e expandida conforme aqui. Né? Então, ZL mais ZT, na verdade, pode ser escrito como 1 mais ZT por ZL. Né? Isso é basicamente uma simplificação algébrica. Quando a gente usa, né, aquela noção, né, de ZL ser escrito como VL quadrado por S, como ele está embaixo, ele vira isso. A impedância do transformador está em cima, né, e fazendo o conjugado do número complexo, ele vira um menos, aparece como um menos J aqui, tá? Sendo θ. Basicamente é isso que acontece quando a gente está fazendo essa manipulação matemática aqui. Okay? Bom, quando a gente multiplica as variáveis nessa equação, né, a gente acaba distribuindo, fazendo uma distribuição, e a gente acaba com duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Né? Eu chamei de alfa linha e beta linha. Alfa linha é a parte real, beta linha é a parte imaginária. No real, na real, né, na verdade, a gente tem aqui 1 mais alfa linha como sendo a parte real de tudo isso. Né? E o beta linha, na verdade, sendo a parte imaginária. Bom, uma expressão final agora para a gente considerar como, né, como é que a gente chega para calcular essa regulação, só que considerando a nossa impedância percentual. Né? Se a gente considera aquela notação que a gente viu lá atrás, né, assumindo ainda, né, que a tensão, né, da nominal do transformador ali, ela não é muito longe, ela está próxima, né, muito próxima da tensão que está na carga, a gente pode reescrever, né, aquela expressão que a gente acabou de ver lá, 1 mais ET por ZL, como sendo na verdade isso daqui. Tá? Eu estou usando simplesmente, né, aquela simplificação que a gente viu lá atrás para escrever a impedância do transformador, e ela está sendo inclusa, né, aqui, né, em porcentagem, né, para poder contar com essa nossa abordagem usando tanto xt quanto rt em porcentagem, que é uma forma muito mais usual de abordar essas quantidades. Então eu estou chamando essa parte aqui, né, que ficava junto com tudo isso, de alfa, e essa parte aqui de beta. Né? Não é nada, só estou chamando expressões para não ficar reescrevendo isso toda hora. Okay? Bom, uma expressão final para isso, em porcentagem, usando aquilo que a gente escreveu lá atrás, basicamente então vai ser o módulo de tudo isso. Né? A gente está falando de números complexos, a gente precisa do módulo disso, né? Dessa expressão de impedâncias, menos 1 vezes 100. Tá? Então o valor absoluto dessa expressão é basicamente isso aqui. Tá? É 1 mais alfa quadrado mais beta quadrado e a raiz de tudo isso.
é como a gente tira o módulo de um número complexo, e esse é um número complexo. Tá? Para facilitar isso, existem algumas maneiras, né? A primeira maneira é expandir esse módulo que a gente acabou de ver aqui em cima, usando o teorema binomial. Esse teorema que está aqui, bem conhecido na matemática, né? Na engenharia a gente usa muito isso para poder fazer aproximações quando a gente precisa simplificar alguma coisa. Né? Com essa simplificação, a gente consegue escrever essa simplificação aqui, tá? Que é essa simplificação que está bem aqui em cima. Então, basicamente, aquela raiz quadrada, ela vira uma soma de polinômios em função de alfa e de beta quadrado. Tá? Os termos mais altos aqui, tá? Como acaba sendo pequeno, tá? Esses termos, você vai perceber que beta ele tende a ser um termo pequeno, tá? Ele tende a desaparecer, tá? Ele tende a ficar muito pequeno. Tá? Então, os termos de mais alta ordem aqui, eles vão ficando menores e eles acabam não sendo significantes. Tá? Por isso que a gente usa e simplifica isso. Isso acaba gerando para a gente essa aproximação, tá? Para nossa regulação percentual. Eu não gosto de usar aproximação hoje, eu não vejo porquê, a não ser que você esteja usando isso na mão para calcular alguma coisa. Se não, eu não tenho motivo de usar aproximado. Tá? Essa é uma abordagem que a gente usa para poder calcular aproximado. Eu gosto de calcular usando o módulo normal. Né? A gente tem Excel, a gente tem MATLAB, tem Python, tem tudo hoje para poder implementar um problema rápido que faça isso por você, né, de formas repetidas vezes, para calcular, sabe-se lá quantos parâmetros de uma vez só. Então não tem muito sentido usar uma forma aproximada. Né? Ela dá muito erro às vezes? Não dá pouco erro, mas ela é uma aproximação. Né? Ela tem um comportamento em uma região da função original, obviamente, que é o que a gente sabe de polinômios e de aproximação polinomial de funções. Porém, quando a gente está falando, né, de uma veracidade, de uma abrangência, essas aproximações elas possuem limitações. Né? Então, se você tem a possibilidade de usar, né, a função como um todo, por que não? Hoje a gente não precisa ter preguiça com isso porque a gente tem computadores para fazer isso pela gente. Né? Então, são cálculos que são feitos em frações de segundo, não há necessidade de a gente ficar aproximando. Tá? Mas fica aí a forma percentual de forma aproximada também para esse tipo de coisa. Né? Lembrando que alfa e beta são, na verdade, esses coeficientes aqui, né, aqui do slide anterior. Tá? Bom, para finalizar, a gente mostra como fica o diagrama fasorial das tensões das correntes. Tá? Lembrando que I2 aqui é a corrente que está passando aí no secundário, tá? Pensando em termos de transformador. Φ é a defasagem, né, aqui do ângulo entre I2 e VL. Você vai perceber que esse ângulo que está usando uma notação diferente, mas na verdade tem muito a ver, e ele é basicamente aquele ângulo que a gente usou uma notação diferente lá, que é o que define, né, o ângulo da impedância. Tá? Então, assim, aqui a gente vê que a gente tem uma carga indutiva, de natureza indutiva, a gente tem aqui o I2RT, então a gente tem basicamente a mesma direção, só que multiplicado pela resistência do transformador, e aqui a componente J, que defasa de 90 graus, é esse ângulo de 90 graus, e fecha o diagrama fasorial. Tá? Aquela de tensão, na verdade, ela é essa projeção ortogonal do vetor VT, né, aqui sobre o nosso plano, pela nossa referência. Então, basicamente, VT, que é a tensão do transformador, ela vai englobar a queda de tensão que você tem, mais a tensão que realmente está nos terminais da carga. Né? Então, é por isso que muita gente fala, nossa, mas o transformador ele não está entregando a tensão que era para entregar. Né? E aí entra o problema de fluxo de carga e de muitas outras coisas. Porém, tudo isso é por conta dessas não idealidades. Né? Infelizmente, a gente não tem produtos hoje no mercado perfeitos, né? E provavelmente nunca vamos ter. A gente tem perdas, e essas perdas são inerentes aos materiais. Tudo isso conta aqui, né, no final. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente volta na segunda lecture para falar sobre aplicações, então é uma parte muito mais interessante, muito mais aplicada. A gente traz alguns casos bem interessantes de como que essa equação funciona e alguns casos bem particulares que são bastante interessantes sobre a regulação de tensão. Obrigado pela atenção. Até a próxima.